isso já estava colocado aí antes mesmo da gente introduzir o CAPS, né, assim, no processo de cuidado e introduzir a saúde como, de fato, um problema-questão, além do ponto religioso, que a gente sabe que está envolvido aí nesse histórico, né, de cuidado, de atenção, né, assim, a gente, no serviço de atenção psicossocial, a gente tem questão, talvez, em chamar de cuidado, né, o que eles oferecem, acho que muito a partir do ponto de compreender que é um cuidado que precisa ser em saúde, né, não apenas esse cuidado que se pensa em reclusão, em outros pilares também, né, assim, que a comunidade terapêutica pensa quanto cuidado. Mas acho que é importante fazer um histórico aí, né? Imagino que vocês tenham esse histórico, mas acho importante a gente pontuar o processo de redução de danos é um processo atual, né? Assim, acho que o processo primário é o processo de abstinência, o processo do proibicionismo mesmo, né? Assim, em relação às drogas, a ver esse problema como um problema inicial de polícia e não necessariamente, né, de um problema de saúde, como se esse problema não tivesse também a ver com a sociedade, né, com a produção que nós temos da sociedade, com a produção social. Só voltando um pouco, assim, queria só deixar em aberto para a gente poder ir discutindo ponto por ponto, assim, se vocês acharem importante, eu vou deixar o chat aberto, vou acompanhar o máximo que eu puder, porque às vezes eu posso me perder, mas surgindo alguma questão durante o processo da fala, a gente vai conversando. Acho que a ideia é essa. Estou bastante feliz por termos 86 pessoas. Acho que a gente, em sala de aula, talvez não tivesse essa possibilidade, né? Como foram nos outros momentos. Acho que a gente tinha um número menor, até porque não cabe estruturalmente, né? Mas acho que é importante que a gente possa ir construindo e pensando junto aqui também, assim, estou disponível para isso. Eu comecei falando um pouco, mas eu acho que é importante eu me apresentar, né, eu agradeci, vou me apresentar também, acho que a Thaís falou aí um pouco dos pontos onde eu estou inserida neste momento, né, acho que tem uma inserção importante, que é na universidade, pela UFRJ, né, tive a oportunidade de entrar no Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico para estar como professora substituta do PCI 10, que é o PCI que trata aí das questões relativas à saúde mental, e além disso eu tenho a possibilidade de receber os alunos da UFRJ no CAPS AD3 Paulo da Portela, que neste momento estou diretora, né, assim, como a gente nunca pensa essas posições muito fixas, né, por isso que eu digo que eu estou, né, é um processo transitório também, e também recebo, né, a gente tem a oportunidade de receber os alunos da Unirio também para o estágio lá, que é um momento muito importante, assim, eu acho que o CAPS tem uma função primordial aí, que além do cuidado, tem a função de formação, né, seja para quem quer futuramente trabalhar na área de saúde mental ou em qualquer área, né, porque a saúde mental, ela perpassa, acho que isso é uma coisa que todos os professores, todo mundo que está inserido na saúde mental fala disso, né? É fundamental que a gente entenda que a saúde mental está inserida em diversos espaços e todos nós, inclusive professores, né? Assim, estamos inseridos nesse discurso porque acompanhamos alunos também que têm questões, que precisam de uma presença ali mais junto, né? Então, sendo enfermeiros, nós esbarraremos e acompanharemos questões relativas em saúde mental, de que ponto que for, né? Se a gente for pensar, então, nas questões de álcool e drogas, a gente tem isso presente também em diversos níveis, né? Assim, seja nos espaços sociais que frequentamos, ou mesmo no espaço acadêmico, dentro dos trabalhos que vocês terão quanto enfermeiros. Então, acho que tem diversos pontos aí que todos vocês e todos nós esbarramos, né, com as questões de saúde mental.
Thaís, só temos alunos de enfermagem na sala? Como é que é? Como é que ficou isso? Ou é uma turma Não, eu mista? acho que é uma turma mista, assim. Tá. Eu não vi como é que ficou o perfil, não, mas eu imagino que seja uma turma mista, porque quando a gente faz essa divulgação em massa, ó, já tem gente se posicionando, De da psicologia, psicologia, da sim. enfermagem. Então, acho que é um grupo aí interdisciplinar, né? A gente Ótimo. aí conseguir Acho que discutir é com várias interessante, é o que eu áreas estava diferentes. falando, tem de todas as áreas. Muito bom. Tem gente dos CAPS AD, né? Bastante interessante. Acho que a gente pode produzir muita coisa aqui, né? Entre nós, assim. Mas eu vinha dizendo um pouco aí, né? Estou bem feliz, assim, de ver que tem nutrição, tem diversos outros cursos. E é importante poder, então, me referir a todos, não apenas aos de enfermagem, né? Assim, que é a minha área de formação, mas não necessariamente de atuação, né? Assim, diretamente. Ai, que legal, gente do Ceará, de diversos lugares, assim. Então, eu acho que é importante, vamos pensar um pouquinho desse histórico, né? Assim, o histórico da redução de danos, ela começa uma ideia aí, né, a partir das questões relativas ao alto número, né, índice de HIV, começa num cuidado em São Paulo, né, assim, ainda estava necessariamente ligado às questões também relativas ao uso de álcool e drogas, por conta das drogas injetáveis e do partilhamento desses objetos, né, mas a gente foi compreendendo que a redução de danos está para além de tudo isso, né? Não tem só a ver com essas questões relativas ao processo de transmissão, né? Assim, de doenças e cuidados nesses sentidos, mas de um modo geral, né? Aos agravos em geral do uso ou de substâncias, né? Assim, ou da galera aí, né, população de rua, que está nesse circuito, né, assim, e também os agravos sociais, que interessante, gente, eu estou lendo aqui, estou vendo a galera de todo canto, né, acho que bom, a gente vai poder trocar, acho que estamos aí, né, para conversar. Importante dizer, assim, que inicialmente, né, quando se pensa numa política do Brasil de cuidado, nesse sentido, a primeira secretaria, Secretaria Nacional Antidrogas, né? Eu acho que esse é um ponto importante, assim, da gente pensar por que se vem inicialmente antidrogas, né? Que você vê uma prática de fato proibicionista, né, segregatória e focada na droga e não necessariamente no sujeito, no sofrimento. E nisso tem o Conselho Nacional também antidrogas, né, assim, e a gente, a política de saúde mental, ela vem, né, desde a 10.216 com todo esse processo de reforma psiquiátrica, de processo de mudança, né, assim, do cuidado, e a gente verifica que as questões relativas ao uso de álcool e outras drogas, ela vem a posteriori, né, assim, primeiro, tanto que o primeiro CAPS vem em 1986, em São Paulo também, né, assim, e as questões relativas ao uso abusivo de álcool e drogas na política são inseridas no processo aí dos CAPS em 2002, né, assim, com a 336, com as portarias e legislações que surgem aí a partir desse olhar aí, né, assim, acho que a infância e as questões AD, elas surgem como questões a posteriori. E esse início aí do CAPS AD, né, quanto processo de cuidado, de atenção à saúde dos usuários de álcool e outras drogas, né, assim, ela vem muito tardiamente e inicialmente com esse pensamento aí, né, do processo de redução de danos, e a gente tem, em contrapartida, um processo anterior que são das comunidades terapêuticas, né, assim, que trabalham em outro sentido, né, de cuidado, assim, focado muito no trabalho, né, na abstinência, nessa terapêutica religiosa, e é curioso que em diversas, acho que quanto diretora de um CAPS AD, nas reuniões que estive, assim, quando
presencial com comunidades terapêuticas em alguns momentos, principalmente a partir de 2017, 2018, que a gente tem toda esse atravessamento aí, né, das comunidades terapêuticas e da política de fortalecimento das comunidades terapêuticas. A gente vem sendo convidado a estar em algumas reuniões com essa galera, e muitas... todos eles nos chamam de pós-tratamento, eles são o tratamento e nós o pós, quanto CAPS, né, assim, eu acho isso bastante curioso, né, porque aí o cuidado só aparece em abstinência, não é possível cuidar no ato ali, né, no momento que o sofrimento está posto. Mas isso é uma coisa que, inclusive, é claro que a gente não pode estar numa posição de não dialogar, porque aí eu acho que a gente perde muita coisa, mas também não quer dizer que a gente vá concordar com os encaminhamentos, né, assim, e com o processo de trabalho, que é excludente, né, a gente vive dizendo aí que as comunidades terapêuticas, e são mesmo, né, assim, acho que é um termo que a gente usa como novos hospícios, né, por conta dessa posição de isolamento, de retirada do meio social, assim. E no CAPS a gente já havia se a gente for pensar, assim, tem um momento delicado também que a gente, quanto saúde mental e quanto rede, se coloca quando instituição total, Rafael. Sim, uma comunidade terapêutica a gente entende como, sim. Pensando principalmente nessa posição excludente, né? E a ideia, assim, de que esse isolamento e essa retirada da sociedade que vai solucionar essa questão, que é muito maior, né? Assim, que tem a ver com sofrimento, que tem a ver com, às vezes, com a possibilidade de laço social, às vezes com N outras coisas, né? A droga, ela já está aí há milhares de anos, né, assim, e é usada de diversas formas por diversos meios, né, religioso, cultural, às vezes com forma de socializar também, então tudo isso precisa ser levado em conta, né, a realidade de cada sujeito, o meio que ele está inserido, para a gente conseguir poder, de fato, cuidar da questão, né, que está para além, de fato, do uso, né, tá inserido em diversos pontos de questão do sujeito, né? A droga a gente entende que é um sintoma, é um ponto aí de onde ele se agarra para, às vezes, dar conta da vida, né? Para conseguir estar vivo. E o início desse cuidado com usuários de álcool e drogas, assim, em relação ao CONAD, ao SENAD, é muito ligado à justiça, né, assim, a esse ponto de controle social, ligado à moral, né, até que foi se verificando que isso não reduzia as questões, né, assim, a questão continuava, e aí a gente vê o boom do crack, né, assim, não sei se é do crack ou da mazela, na realidade, né, eu vou tentar ler aqui o que colocaram, só para a gente ver. Florence, essa pergunta, qual é a acepção de droga? Cadê a Florence para falar sobre essa pergunta, só para eu entender? A nossa professora Florence Tocantins, eu acho que em relação à concepção do que a gente entende sobre a terminologia droga, não é isso, professora? Sim. Quando a gente fala de droga, que terminologia, né, que ponto de referência em relação ao que seria uma droga, a gente está usando para discutir, né, essa questão sobre as políticas públicas sobre drogas. Se a professora Florence quiser complementar. Sim, completamente, completamente. A medicalização é um problema atual, né? Assim, mas a gente ainda vê a discussão muito centrada no que é ilícito, né? Do que não é possível, não sei se é possível, o que não é socialmente aceitável. Eu acho que esse é o ponto de questão. A droga farmacêutica, né? Assim, que pode ser prescrita.
é uma droga mais aceitável, né? Assim, mas é um grande problema. Hoje em dia, em trabalho, por exemplo, na atenção básica, com matriciamento, eu vejo, assim, a grande questão dos serviços é como não medicalizar uma população que sofre diariamente com a vulnerabilidade da violência do território. Essa é a maior questão que se apresenta, assim, são os desejos pelos nossos cuidados para ajudá-los nesse processo que a gente chama de desmame dos benzos, por exemplo, né? Assim, cada vez mais a população se sente adoecida, né? E aí necessita de alguma coisa para calar o sofrimento, que às vezes não é possível botar em palavras, né? Assim, que está ali no dia a dia. Claro que eu estou falando de uma realidade de Madureira, né? Onde é o CAPS, Madureira e adjacências, um território bastante vulnerável, né? E que se a gente a gente só vai medicalizar o sofrimento, né? Assim, a angústia e a realidade. Então, esse é um grande problema também. E a concepção droga está em diversos pontos, né? E aí, por exemplo, tem uma paciente do CAPS que ela é uma ex, digamos assim, usuária de crack, ela usou crack por muitos anos e por longos anos da vida, e quando ela interrompe o crack, ela fica compulsiva por comida, por exemplo. Então, ela é obesa, tem questões clínicas graves por conta disso, assim. Então, claramente uma substituição também nesse ponto, né? Assim, que ela mesma diz que para segurar a ansiedade dela, ela faz isso. Então, tem vários pontos aí, quanto que outras questões também podem ser colocadas nesse lugar, né? Assim, que, na verdade, a questão é o ponto da compulsão também, né? Assim, que é uma questão de precisa ser cuidada também, que pode ser para calar o sofrimento, para calar a angústia, né? Assim, para calar essa exposição aí. Mas depois eu acho que vocês podem se organizar para ir perguntando, se quiser, e a gente vai conversando. Isso é super real, Rogério, assim. A gente está, na verdade, a grande questão é a guerra, as drogas, né? Assim, a negritude, a N outras coisas que a gente sabe que atravessam essa situação da guerra às drogas, né? Assim, tanto que acho que depois as coisas vão mudando um pouco de figura, assim, para sair dessa característica antidroga para ser sobre drogas, né? Assim, que aí eu acho que possibilita alguma discussão em saúde. Mas inicialmente a discussão era apenas policialesca, né? É claro que com esse novo momento, e aí por isso, né, essa concepção aí do CAPS às comunidades terapêuticas, que aí eu acho que a gente estava em um momento de maior extensão do trabalho da atenção psicossocial, e aí a gente vem com um retrocesso mesmo, né? E aí é o retrocesso na política, a gente sabe, é o retrocesso na saúde, é o retrocesso no cuidado, é o retrocesso na legislação em si, né? Que com esse retrocesso a gente vê o retorno cada vez mais forte das comunidades terapêuticas e do empuxo à comunidade terapêutica. E assim, a gente costuma dizer na saúde, é claro que eu acho que existem pessoas que só vão conseguir se adequar a ida a alguma comunidade terapêutica por conta do discurso social, e aí isso é muito forte, assim, e aí eu digo isso porque às vezes a gente oferece, quanto o CAPS 3, o leito para a gente poder acompanhar esse momento mais tenso dentro de um CAPS AD, né, um momento de maior desorganização desse sujeito, e aí eles às vezes trocam essa possibilidade de cuidado em saúde por um cuidado em regime fechado, muito por esse tempo também, como se esse tempo, né, de 6, 9, 12 meses fosse seu tempo de resolução dessa questão, né, como se a gente não tivesse esse retorno depois para o território e o retorno para essa realidade, né, assim, que é onde, de fato, tem o enfrentamento a essa questão, né, assim, eu vi que a galera escreveu várias coisas, não sei se vocês querem concentrar em alguma questão. Estão falando, né, gente, do apelo religioso fortíssimo, que é
Claramente, a gente, nesse retrocesso, vem junto com isso, de fato, a bancada evangélica, que ganha cada vez mais força, o movimento mais ligado à religião, às coisas militares também, né? Se a gente for pensar, eu acho que tem um movimento, o novo governo também, né? Assim, traz atravessamentos fundamentais e fazem tudo assim, a surdina, de uma hora para outra surgem legislações, assim, a gente do CAPES, por mais que estivesse escutando assim um movimento de retrocesso, a gente sentiu, assim, muito fortemente as mudanças da política, né, assim, porém, a gente continua acreditando, sustentando um trabalho, né, assim, que passa pelo processo de redução de danos, de cuidado no território, de possibilidade, assim, pode ser que algum dos nossos pacientes desejem o processo de abstinência, e a gente vai estar junto com eles. Isso também pode ser fazer um processo de redução de danos, né? Entendendo que para cada um há uma possibilidade de tratamento. A gente sabe que tem. Uma vez também em matriciamento numa clínica, eles me falam assim: tem um paciente aqui que frequenta, que é presente, e ele fala que ele usa o álcool porque só assim ele socializa. Só assim ele consegue estar na vida, só assim ele levanta da cama, assim. Aí eu fico pensando como é que a gente promove uma abstinência total de cara, assim, inicialmente, num sujeito que diz que só assim que ele faz laço, né? E aí não é apostar apenas nisso, mas é poder junto com ele pensar qual a outra possibilidade de laço que ele pode fazer antes da gente pensar a retirada disso tudo, né? Assim, porque tem um tamanho para eles, né? Eu vou ler a questão aqui da Luíse. Ela falou que tentou dentro da minha experiência como o discurso da abstinência e o discurso proibicionista aparece nos indivíduos que chegam para serem acolhidos. Pois é, essa é uma grande questão, assim. Acho que é a maior questão do acompanhamento dessa clientela. Porque eles chegam com esse discurso muito focado nesse processo proibicionista de abstinência, inclusive questionando o trabalho do CAPS, assim. Muitos deles, né, com esse processo de experiência que a gente pensa também, né, como um processo também ligado a isso, que é dos alcoólicos anônimos, dos narcóticos anônimos, né, que também é um processo de abstinência, né, e muitos deles ligados a esses meios aí, né, porque esse é o discurso social, né? A gente entende que o discurso social passa por isso, por esse processo de abstinência do proibicionismo. E, assim, é um trabalho, acho que os sujeitos chegam muito desse jeito, e as famílias também, muito carregadas desses conceitos. E para a gente fazer uma construção de uma possibilidade de cuidado territorial, assim, entendendo que o sujeito não vai, de uma hora para outra, encerrar esse uso, né? Que não vai ser o processo de abstinência, que vai ser o caminho, é muito difícil, é um trabalho árduo, sabe? Apostar nessa clínica e nessa prática muito por conta desse histórico social, né? Desse histórico também. E hoje em dia, cada vez mais ligado também à política, né? Ao discurso que tem aí nos grandes líderes políticos, ou que são considerados líderes políticos, né? Assim, a gente tem mesmo em momentos que a política era, assim, mais que tinha um movimento mais interessante, discursivo, sabe, mais social. Ainda assim, nesse momento, a guerra às drogas também estava presente, sabe, por mais que muitas mudanças vieram acontecendo nesse período, mas as comunidades terapêuticas entram nesse discurso da rede de atenção psicossocial em 2002, assim, em 2012, que é um momento bastante delicado, né? Assim, porque a gente tem, naquele momento, o discurso da comunidade terapêutica como um local residencial também de possibilidade para
para essa clientela. Então, isso já vem também de dentro, sabe? A gente tem que cuidar muito desse ponto também. Não que não fosse importante essa construção da RAPS, é fundamental. Porém, acho que a gente tem uma questão aí, né? É uma questão que a gente precisa discutir, assim, a introdução das comunidades também nesse meio, né? Também né, nesse cenário da rede. E aí, é claro que eu acho que o CAPS 3 tem uma possibilidade talvez maior, né, dos que os que não são 3, visto a possibilidade que temos de leito de atenção à crise. E isso nos possibilita, acho que, cuidar ali desse primeiro momento, às vezes, mais difícil, quando está em crise de chegada ao tratamento, né? Que, às vezes, a família e o próprio usuário poder contar com esse recurso, né? E também temos não sei se todos conhecem, mas as UAAs, que são as unidades de acolhimento para adulto, nesse caso, que também são serviços que possibilitam uma extensão do cuidado, né? Assim, para alguns usuários que estão numa situação mais delicada, territorial, também familiar, coisa, a gente tem essa possibilidade, assim. E talvez contar com esses recursos, às vezes, facilita o processo de tratamento, né? Assim, mas é muito difícil esse discurso que chega entranhado mesmo, acho que tanto social quanto dentro mesmo dos próprios pacientes. Eles chegam muito tomados por esse discurso da abstinência, proibicionista, assim, e da violência também, né? Estão dizendo aqui, né, da penalização sobre a cannabis, essas coisas todas. E a gente, não sei se vocês viram, dia 15 agora, eu ainda não sei quais vão ser as repercussões, mas saiu um documento no Diário Oficial da União, onde eles... vou até ler para vocês, porque eu acho que é importante, eu tenho ele aqui. Eles cancelam uma das legislações que são muito importantes, que falam sobre muitos pontos de cuidado em saúde mental aos usuários de álcool e outras drogas, assim, e ainda não sabemos quais serão os retrocessos que virão junto com isso, mas são coisas que nem são tão divulgadas, que aparecem e que a gente, às vezes, é pego de saia justa aí, né, porque por conta desses processos tão que vem para retroceder mesmo, assim, a política e para atrasar todo o processo que a gente fez, né, assim, eu muito menos, eu tô num CAPS-AD, eu tô há 5 anos, né, tô na saúde mental um pouquinho mais, mas todo esse processo de 30 anos, né, assim, tanto de reforma psiquiátrica quanto de processo de redução de danos, a gente fez 30 anos ano passado, e nesse processo, né, assim, dos 30 anos, muitas coisas avançaram e outras retrocederam muito, né, principalmente desse olhar da política. E aí, por exemplo, ver retrocessos na saúde mental e investimentos exorbitantes nas comunidades terapêuticas traz uma grande frustração, né, a gente que não pode ficar preso nisso, senão a gente não consegue trabalhar. Entendendo que tem uma parcela da população, e aí eu acho que isso é muito importante, assim, acho que quem teve oportunidade, tem várias pessoas aí, né, de diversos espaços, de diversos lugares, assim, e quem teve a oportunidade de estar em um CAPS-AD, em um CAPS-AD que também trata psicótico, se a gente for pensar, porque o Paulo da Portela, isso fica muito misturado, assim, a neurose na relação grave com a drose, a psicose, e a psicose com a relação grave com a droga, assim, essa parcela provavelmente é uma parcela que não ficaria na comunidade terapêutica, porque, primeiro, que tem muitas coisas dessas drogas também, né, assim, listas e farmacológicas, que alguns pacientes precisam, né, que essas unidades de comunidade terapêutica não aceitam, e tem, às vezes, uma inadequação, né, e uma agitação psicomotora, e muitas vezes um processo também, às vezes, de abstinência, de N outras coisas, que a comunidade terapêutica não dá conta. E aí a gente entende que é um processo de cuidado em saúde, assim. Tem uma coisa no Rio que a gente precisou lutar muito para não acontecer, porque
de um processo muito grande de desejo das comunidades terapêuticas que os CAPs avaliassem para indicar a internação, porque eles precisariam de uma avaliação médica, e aí eles queriam que isso fosse feito pelo CAPS, assim. E aí foi uma luta de meses, assim, para a gente conseguir sustentar que isso não seria possível, porque, afinal de contas, os pacientes do território do CAPS Paulo da Portela, que faz, né, todo mundo daquele território que faz uso abusivo de álcool e drogas, quem vai tratar é o CAPS de Paulo da Portela. Se a gente tivesse possibilidade de ter outros serviços tipo CAPS ali, seria esse serviço também. Não todos, né? Nem todos têm a gravidade para se tratar em um CAPS. Alguns vão conseguir estar na atenção básica, com matriciamento do CAPS, do NASF, de outros serviços, mas as gravidades precisam ser acompanhadas no CAPS, né? Assim, então, acho que esse ponto aí de cuidado com a clientela que chega e que às vezes está atravessada por esses discursos, é um cuidado diário, assim, e é muito interessante que a posteriori a gente vê uma direta diferença nisso, porque eles começam a dizer, não, acho que nesse momento eu não dá para ir para a comunidade terapêutica, não, eu preciso desse cuidado, porque lá fazem isso comigo, eu vi um colega que não pôde comer porque usou droga, não pôde fazer isso, não pôde fazer aquilo, porque também é muito baseado nesse tipo de penalização, né, assim, por conta de algum deslize, digamos assim, né, cometido. E aí eles chegam no CAPS numa outra posição, às vezes isso acontece muito, assim, eu vou acompanhar aqui um pouquinho do que colocaram. Não sei se alguém tem alguma questão para botar aqui. Se vocês quiserem ir falando, é interessante, às vezes mais do que escrever. Então, acho que os posicionamentos têm sido nesse sentido, né, do lugar da comunidade terapêutica que não atua como agente do cuidado, né? Então, foram citadas várias estratégias que são utilizadas pelas comunidades terapêuticas como forma de punição, né, e de contenção, né, do uso e do abuso. Então, Gabriela falou do laborterapia, foi falado da questão quando a medicação é utilizada como uma forma de contenção, enfim, que o lugar, que a comunidade terapêutica não atua como um lugar de cuidado, né? Então, essa é a grande questão de discussão, né? A gente está falando de que lugar que a gente está falando. Pois que lugar é esse, né? Assim, porque... E aí a gente teria muitas discussões a fazer sobre isso também, esse lugar de contenção da medicação, né? Assim, esse lugar que às vezes o CAPS promove também espacialmente de contenção, isso é muito delicado, assim, essa discussão também, diante de algumas questões, assim, né? E a gente tem histórias em relação às comunidades terapêuticas, é isso, tem um ponto também da perda dos direitos, né, assim, e do lugar mesmo social. Algumas comunidades terapêuticas no entorno do CAPS pagam consultas particulares para conseguir laudos, para conseguir aposentar as pessoas, ou por LOAS, né, assim, BPC, ou por comorbidade mesmo, com a ideia de que esse dinheiro seja revertido para a comunidade terapêutica. Também tem essa exploração financeira, né, assim, além da exploração do trabalho, da imposição religiosa, e da imposição da abstinência, né, assim, como processo apenas de cuidado. Estão falando ali, né, uso de drogas ilegais e drogas psicoativas, que é importante também. Estão falando aqui dos grupos de família nos CAPs. Isso é um ponto muito interessante e muito difícil também, né? Assim, como mediar esses grupos. Como mediar esses grupos de família que também são bastante delicados, né? São fundamentais para o trabalho, precisam ser muito bem articulados e muito bem cuidados, né? Assim, mas são fundamentais para o cuidado com essa clientela,
por conta desse laço ser muito fragilizado, né? Sempre muito frágil. A Marina Arouca perguntou se eu acho que a nova política de saúde mental dentro dos CAPs pode acabar retomando um certo processo de captura dos usuários do serviço com aquela expectativa para tentar enquadrar perfis, mesmo estando inseridos nos CAPs. Deixa eu ler de novo. Eu acho, assim, essa questão, né, dos perfis, isso é uma grande questão, né? Assim, se a gente for pensar, não sei que tipo de perfis que você está dizendo, né? Mas, de fato, os CAPs, a gente corre esse risco, né? Assim, de enquadramento de perfis, de significantes. Mas eu acho que tem uma coisa dos pacientes de serem capturados por esse discurso social e político que se tem, assim, no que tange ao processo de cuidado mesmo, assim, ao processo de abstinência. Acho que eles chegam muito entranhados com essa expectativa. E eu acho que a gente tem que cuidar, assim, com isso dos perfis, eu acho que muito a partir do... acho que tem uma delicadeza nisso, né? Assim, de que perfil é esse? Ontem eu estava numa discussão que eles estavam falando de um caso e tal, e eu falei, nossa, facilmente esse paciente estaria num CAPS AD no Rio. E em Niterói, ele é tratado num ambulatório, assim. E eu fico pensando, o perfil tem muito, não sei se é disso que você está falando, assim, mas acho que tem muito a ver com o laço que ele faz com cada serviço, né? Assim, com qual é a possibilidade que ele tem de se enquadrar naquele cuidado. O pessoal estava falando, né, que enquanto o Covid acontece, tudo vai atravessando também, aí vai tudo aparecendo, né, assim, vai aparecendo por baixo dos panos e a gente tem que procurar para conseguir cuidar disso. E aí eu estou falando isso por conta da questão desse anulamento aí de uma das legislações super importantes, né. Não sei se alguém quer colocar alguma questão aqui, verbalmente. Alguém falou aqui que já teve no Paulo da Portela. Oi, boa tarde. E aí, Esther? Oi. Então, eu vou fazer uma pergunta que fizeram no formulário, que eu estou achando um momento adequado para fazer essa pergunta. Como trabalhar em CAPs com redução de danos quando toda a equipe preza a abstinência como tratamento científico? Olha, isso eu não tenho essa, você está dizendo aí de quando uma equipe de um serviço aposta no processo de abstinência, é isso? E a gente pensa num processo de redução de danos. Isso mesmo. Olha, eu tenho a experiência de estar em um trabalho, né, em um serviço que preza por esse trabalho, né, e esse cuidado em redução de danos, não em um processo de abstinência, né, mas eu fico pensando como que para um gestor, e aí quanto gestora, né, assim, como que se faz um processo de construção com essa equipe, de um cuidado, né, que passa pela política de redução de danos, mesmo que se tenha aí olhares científicos para o processo de abstinência, né, assim, e ainda dizem, né, as comunidades terapêuticas dizem que o processo, a redução de danos é para se chegar à abstinência, né. A ideia não é essa, acho que a ideia é reduzir de fato os danos, né, de um modo geral, a vida desse sujeito, seja na saúde, seja social, seja de que cunho que for, assim. Mas eu acho que o processo em si, acho que as pessoas vão conseguir, com o percurso nesse trabalho, verificar que o único caminho possível é o processo da redução de danos. Que aí não quer dizer que esse paciente não pode desejar a abstinência, entende? Assim, mas digamos que o caminho é a redução de danos, sabe? Assim, eu não consigo imaginar um serviço como CAPS, tipo CAPS, com uma equipe que preza esse processo de abstinência apenas, sabe? É porque a experiência que eu tenho é muito outra.
é, inclusive, difícil imaginar, sabe, a partir do que a gente vê aí, de fato, na nossa dinâmica, sabe, assim, no nosso trabalho do dia a dia. E os próprios pacientes trazem notícias disso, sabe? Que processo é esse, assim? É um processo que possibilita o retorno, independente do seu percurso, sabe? Eu acho que isso é importante, assim, porque o que isso quer dizer? Eles falam muito disso, assim, às vezes uns pacientes retornam e falam, eu não vim mais porque eu voltei a usar. E a gente fala, mas por que você não foi? Não veio, né? Aí ele fala, por conta disso. A gente fala, mas você sabe que você pode vir, mesmo se você usar? Você sabe que você pode, que isso faz parte do tratamento, assim? E eles ficam muito surpresos. E é isso que possibilita o retorno ao acompanhamento. Eu não sei como seria para mim, enquanto gestora, estar numa unidade com profissionais que apostassem em outro percurso. Eu não sei nem como é um CAPS, assim, sabe? E aí eu falo por experiência. Não sei quais experiências que vocês têm, gostaria de escutar. Porque eu acho que, às vezes, as realidades são múltiplas, né? E como a gente vive num país grande, essas realidades podem ter discursos diferentes em vários lugares, né? A gente pode ter um CAPS que trabalha com esse processo. E aí eu também posso dizer, assim, na minha experiência, no início, quando eu era do CAPSI, porque eu trabalhei em um CAPSI por alguns anos, eu escutava muito, assim, de processos de encaminhamentos para as comunidades terapêuticas como recurso por conta de alguma coisa, assim. E eu ficava muito chocada com isso. Mas era um período que, inclusive, esses serviços, que não eram chamados de comunidade terapêutica, mas tinha toda a estrutura, sabe, assim, detalhada e organizada como uma. Então, era quase um processo para possibilitar a vida, sabe, das pessoas, assim, como se isso fosse a única saída diante de alguma situação territorial. E aí, que bom que a gente começa a ter CAPS 3 na cidade, e o AA, porque a gente tem, às vezes, nesses momentos mais disruptivos do sujeito, a possibilidade de suspensão temporária do território para poder cuidar desse momento, que às vezes pode estar num momento de desorganização maior. Eu não sei se eu respondi, Esther, a pergunta. Eu acho que sim, eu acho que essa pergunta, inclusive, corrobora com a pergunta a discussão que a professora Florence trouxe, né, o posicionamento quanto à questão da redução de danos e abstinência, né, eu acho que a gente sempre entra nessa discussão, né, do que seria redução de danos e abstinência, e se a gente está falando de mundos antagônicos, né, quando a gente fala como se quando a gente falasse de redução de danos, a gente estaria anulando a abstinência, né, a possibilidade do sujeito fazer a escolha da abstinência também. Mas eu acho que você falou bem sobre isso, e a Florence retomou essa pergunta aqui no chat, né, sobre esse posicionamento entre redução de danos e abstinência. Pois é. Eu acho que eles podem ser tratados, Thaís, como antagônicos, né? Assim, podem ser tratados como antagônicos, mas em um processo de cuidado, se eles forem utilizados e construídos, não necessariamente são, né? Assim, apesar de não objetivarmos o processo de abstinência, né? Assim, mas acho que o processo de redução de danos tem a ver com a escolha do sujeito, né? Assim, acho que isso isso que está muito inserido, que é importante estar inserido no discurso, assim, que desejo é esse desse sujeito, né? Acho que isso porque o processo de abstinência das comunidades terapêuticas, eu entendo que quase que impossibilita que o sujeito apareça, né? Assim, você esconde o sujeito e você coloca uma outra coisa ali nesse lugar, né? Assim, porque em algum ponto a droga tem a ver com ele também. E o que tem a ver com ele, né? Em que ponto que entra? Então, eu acho que a redução de danos pode sim possibilitar que alguns sujeitos, por escolha, cheguem à abstinência. Então, por isso, não necessariamente são antagônicos, né? Mas eu entendo que se a gente pegar por uma única linha discursiva, a gente pode pensar assim numa coisa antagônica, né? Por serem processos que se apresentam de formas tão diferentes e tão diversas.
Mas acho que o fundamental para mim, da inserção, da redução de danos no cuidado a pessoas que sofrem por conta do uso abusivo de álcool e drogas é possibilitar que o desejo desses sujeitos apareçam, para além de calá-los com alguma outra coisa, né? Assim, que é muito, para mim, o processo acho que para mim o processo de abstinência passa por esse ponto, né? Assim, por impossibilitar que o sujeito se coloque ou que trate desse ponto que pode calar o sofrimento ou pode aparecer por uma outra coisa, né? Assim, que a droga se insere aí nesse discurso. Então, de que lugar que ela se insere? Porque senão você só suspende, promove abstinência e depois como é que esse sujeito retorna para o território dele? Com quais possibilidades que ele vai conseguir retornar, né? Assim, de fato, se a droga está ali, a droga está em todo lugar, né? Se a gente for pensar. E aí, seja a droga que for, como a Florence falou, pode ser a droga da medicação, que se deixar, a gente pode inserir nesse contexto. Então, é um cuidado para a gente ter também. E isso é importante, assim, no CAPS a gente sempre fica numa avaliação e numa observação também que pacientes são esses que estão sendo medicados, né, na unidade. E como também segurar o processo de desejo desses próprios pacientes pela medicalização. Porque isso aparece também, né, assim, porque segurar talvez esse desejo pela droga com a inserção da medicação. Isso é um cuidado que a gente tem que tomar também, porque senão a gente também insere a droga cada vez mais aí, né, no discurso. Pra gente, assim, quando surge aí, né, a discussão e as reformulações, né, da política nacional sobre drogas, e a gente vai acompanhando isso com muita preocupação, né? Até para a gente pensar assim, qual vai ser a nossa sustentação no trabalho. Porque como que a gente trabalha com um processo inverso do que a gente acredita, né? Assim, possivelmente inverso. Então, isso veio nos preocupando muito, assim, para pensar mesmo como que a gente faria um trabalho com isso. Não só rechaçaria, né? Simplesmente não vamos usar isso, mas como que a gente faz um trabalho também a partir da produção de conhecimento, que eu acho que é uma grande questão nossa. A gente ainda produz muito pouco, né, assim, e aí eu digo no melhor sentido de produção, né, assim, acadêmica mesmo, assim, de artigo, para poder tratar, e também documental, pensar em número, né, assim, que pacientes são esses que a gente trata, que recebem alta por melhora, porque, de fato, não necessariamente interrompeu o uso, mas reduziu, conseguiu voltar para os laços que para ele eram importantes, assim, que isso também é o ponto do que esse sujeito está querendo cuidar, né, assim, que danos são esses que ele tem na vida, que ele vai precisar que a gente, junto com eles, esteja aí cuidando disso, né, para que ele consiga retomar. Também não sei se eu pude dizer um pouco aí, Thaís. E eu acho que, assim, tem outras duas falas aqui que são interessantes nesse mesmo contexto de discussão. Uma delas é a da Yasmin Pereira, que ela fala exatamente sobre esses dois mundos, né, como eles têm sido vividos. Então, ela fala assim, aqui em São Paulo assistimos o desmanche do programa de referência de redução de danos, que é o de Braços Abertos, né, que a gente conhece muito bem o trabalho, né, de Braços Abertos e o trabalho fundamental que eles faziam, né, na Grande São Paulo. E ser atacado cruelmente em frente a um prédio, um programa de abstinência, que é o Redenção. É muito retrocesso, né, ela diz. E aí, uma a mais para você comentar sobre essas perguntas, a Gabriela aqui de Araújo, que trouxe que, na realidade dela de gestão de um CAPS 1, ela acreditava que ter redução de danos como diretriz era algo básico para o trabalho, mas aí ela se depara com um discurso médico, né, imperando e sendo a saída, né, para a cura que nunca ocorre, né? Que cura é essa, né? Assim, do que queremos curar? Por que, né, também curar? Eu vou até voltar aqui um pouco, mas eu acho que isso é muito importante, assim, é muito difícil se pensar uma organização de um serviço de saúde mental territorial médico-centrado, sabe, assim, mas que eu acho que acontece muito por aí. E acho que a gente tem que estar
numa posição de tentar cuidar disso e barrando isso aos poucos, né? Assim, porque, mas ainda assim, e aí falando da realidade também do Rio, se a gente for pensar, e aí pensando em pontos muito tensos, assim. O médico, ele ainda é o profissional e aí falando em valores, acho que isso é importante, né, assim, em custeio. É o profissional que ainda tem, que é melhor valorizado, digamos assim, que é quem recebe mais em uma equipe e que tem a menor carga horária. Isso também é uma questão, assim, como que isso entra no discurso e como que isso não centra no médico também, esse poder, assim, digamos, né, e o quanto que a gente, dentro das equipes, a gente precisa ainda, e aí eu posso dizer, Thaís, e acho que Gabriela que falou sobre isso, né, assim, eu acho super delicado, por exemplo, eu precisar guardar na minha sala as agendas dos médicos. E por que que eu faço isso? Porque senão a galera usa como se fosse qualquer coisa, sabe, assim? E aí eu falo, olha, vai ficar aqui porque vocês vão precisar conversar comigo sobre isso. Por que que vocês estão tentando e pensando em marcar o médico nesse momento? Assim, vamos falar sobre isso antes? Porque a gente ainda tem um discurso médico centrado, mesmo nas equipes. Ainda escuto assim, por que não tem médico à noite no CAPS? Ainda bem que não tem, sabe? Assim, porque senão, primeiro que seríamos um serviço provavelmente hospitalar, segundo, que teríamos uma demanda que não se tem à noite, né? Assim, mas ainda é o que eu escuto, assim, ainda escuto isso, e é curioso, em alguns dispositivos, o diálogo, assim, e também muito, a gente ainda tem um ponto de fragilização de difundir esse discurso do que é o CAPS, que trabalho é esse? Isso eu acho que ainda é muito frágil, por mais que a gente, sei lá, eu falo isso há 5 anos, né? Mais do que 5, há uns 8 anos eu falo isso, assim, que a gente não divulga. Isso é real, né? Apesar de termos 100 pessoas aqui para falar de CAPS, para falar do movimento, né? Assim, do uso de drogas, da droga na sociedade, né? Assim, das políticas de cuidado. Mas ainda assim, a gente pouco fala sobre isso, assim, nos espaços, né? Assim, o CAPS, ele ainda, às vezes tem pessoas na rua do CAPS, onde o CAPS está, que não sabe que serviço é aquele, sabe? Assim, e é um trabalho de construção e de partilhamento, assim, com esse território. Que trabalho é esse? Porque a gente ainda tem um discurso policialesco, ainda tem um discurso médico centrado, né, assim, de internação compulsória, e aí, falando em CAPS-AD, isso é ainda mais forte, né, esse atravessamento judicial, que pode não ser a partir da posição policialesca, né, assim, mas sim, uma posição de afastamento, né, se a gente for pensar, e a justiça atravessa o nosso cuidado muito fortemente, assim. Então, é uma outra grande questão que nós temos no dia a dia do trabalho. A galera perguntou muito sobre o diagnóstico de enfermagem dentro do CAPS, assim. Isso é uma grande questão, né? Que aí, eu sei que tem pessoas de diversas áreas aqui, mas eu entendo, eu não sei, esse grupo, a Alafend, ela é exclusivamente da enfermagem ou ela também é multi? Esse grupo, ele foi criado por alunos da Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. Então, ele é um grupo, acho que a Esther pode até esclarecer melhor, que ela é a presidente da Alafend, mas ele é um grupo que é fundamentalmente criado pela escola, mas ele dissemina uma discussão em vários campos. Pode falar, Esther. Sim, a Alafend, ela foi criada por estudantes de enfermagem, mas atualmente na Liga nós temos pessoas de biomedicina e estamos tentando ampliar, divulgar a Alafend para outros meios e outros cursos também se interessarem por essa temática, porque ela não é só exclusiva da enfermagem, existem muitas áreas que também abordam esse tema e que seria interessante elas participarem dessas discussões. Entendi. Acho que é um movimento importante, né, assim. E é sempre uma grande questão qual é o processo de inserção da enfermagem no CAPS.
Isso, assim, acho que todos os alunos chegam na unidade, nos serviços tipo CAPES com essa questão, né? Assim, porque como é que se pensa um diagnóstico de enfermagem, né? E aí, quanto professora também, eu vejo, assim, que a exigência que se tem um pouco nesse quesito, né? Assim, o questionamento que se tem. Mas, se a gente for avaliar, tem muitos processos, né? Assim, de enfermagem possíveis da gente inserir nesse discurso. E nessa avaliação também, né? Assim, dos... Mas não é... E aí eu posso dizer, eu não sei o que a Thaís poderia dizer da prática dela nos outros CAPs, por exemplo, né? Pela pesquisa que ela fez, mas não é uma coisa comum de ter na inserção discursiva, sabe? Assim, esse processo. Não que o processo de enfermagem não esteja circunscrito no cuidado, mas esse processo, talvez, de sistematização, mas isso também, aí eu posso dizer, e quem for de CAPS aqui pode também falar sobre isso, se tiver interesse, assim, porque eu acho que a gente tem uma questão no CAPS, que é a normatização, digamos, do cuidado, né? Muito para não estar. Eu li alguma coisa ali sobre a normatização do sujeito, né? Que você. Quase uma padronização. Acho que a gente tem essa questão dentro da saúde mental. Então, eu acho que é um grande canal de discussão se pensar como que se insere, desculpa, esse discurso da enfermagem, né? Assim, da sistematização dentro do CAPS, mas sem burocratizar o serviço. Porque essa é uma grande questão. Porque o CAPS tem um caminho, assim, diferente de outros serviços, que é a tentativa de não colocar nesse lugar tão sistematizado, assim, tão encrudecido mesmo, assim, tão rígido, né? Por mais que quem está aqui também, que já passou por algum momento pelo CAPS Paulo da Portela, sabe de alguma organização que temos a partir das regras, digamos assim, da instituição, né? Assim, da unidade, por conta de alguns pontos que passam pelo registro que a gente tem da lei, né? Que tange a todos nós, querendo ou não, né? Assim, igual, não dá para... Ele pode... Como é que seria um usuário entrar no CAPS com droga, por exemplo? Uma coisa que não é legal, usar lá dentro? Que tipo de situação é essa? Como é que se media isso? Então, tem muitas coisas que passam por esse cunho aí também, do que é legal ou não, né? Assim, do que está dentro da lei, que também somos regidos, né? Assim. Tem alguém que falou que queria falar. Oi, boa tarde. Boa Estou tarde. adorando. Meu nome é Rogéria, sou psicóloga e trabalho no CAPS AD em Nova Iguaçu. E você falando disso, né? A gente precisa o tempo todo, eu participo do Fórum de Saúde Mental da Gerência Estadual, e a gente sempre precisa marcar essa diferença que há, né, do município do Rio para a Baixada Fluminense. Há um desmonte das equipes conforme o processo eleitoral. Então, eu estou desde 2017 no CAPS AD, já passei por 3 gestões e a equipe chega um certo momento, época de eleição, manda a equipe, a maior parte da equipe embora, e aí você fica tendo que manejar os pacientes, por que foi embora, agora que eu estava conseguindo um vínculo com o meu técnico foi embora. E aí, além disso, chegam pessoas que nunca trabalharam na saúde mental, e a gente tem que fazer todo esse processo de explicar em reunião de equipe, né? Mostrar como que o CAPS trabalha, que não é dentro dessa normatização, que a gente trabalha com redução de danos, e explicar o que é redução de danos. Então, quem fica acaba tendo esse trabalho. Lá em Nova Iguaçu, a gente faz assembleia com eles, com os pacientes. Então, a gente conversa com eles sobre isso, né? De que, olha, você usou, não precisa faltar, não precisa largar o tratamento, se teve uma recaída, né? Eles falam. E aí é isso, essa surpresa, né? Que eles falam, nossa, eles chamam todo mundo de doutora, não tem jeito. Nossa, doutora, eu usei antes de ontem, mas a senhora falou que eu podia vir, então eu estou aqui, eu não larguei meu tratamento, não.
E nesse momento de pandemia, a gente tem visto uma preocupação deles, né? Eles ligam, eles estão ligando para o CAPS. Olha, eu não larguei o tratamento, não, não estou saindo, sou grupo de risco. Então, assim, são tantos atravessamentos que a gente passa, e o desmonte das equipes, eu vi isso também acontecendo no município do Rio, né? Eu tinha uma amiga que era do Miriam Makeba. O que vai fazendo com a equipe, como esse desmonte, esse retrocesso, isso atravessa a gente o tempo todo. Então, a gente precisa evitar esse engessamento nosso também como equipe, né? A gente acreditar no trabalho que a gente faz, acreditar na luta antimanicomial, né? Defender isso, porque a lógica, o manicômio, ele não é uma estrutura física, né? Ele é uma ideia, e essa ideia fica pairando aí. E acho que era isso. Não, muito importante, Rogério, assim, a sua fala, porque de fato a gente tem diferenças, né, assim, dentro dos territórios, dentro das cidades, né, assim, e de fato do país, né, assim, e a gente escuta muito tudo isso que você disse, né, dos desmontes, e é claro que mesmo no Rio a gente tendo talvez um pouco mais, e aí entre muitas aspas, né, assim, um pouco mais de segurança, né, ainda assim a gente se sente às vezes, porque primeiro que tem uma desvalorização em muitos momentos dos profissionais, né, assim, tem uma fragilização salarial, de recurso, né? Assim, de posição. Isso que acontece lá em Nova Iguaçu, a partir da mudança política, no Rio acontece muito a partir o que a gente está chamando de desmonte, né? Assim, que às vezes é falta de investimento, a falta de investimento no profissional, né? Assim, na formação do profissional, nas equipes, os atrasos salariais, a falta de investimento, assim, no espaço do CAPS, né? Assim, na produção do serviço em si, né, a falta de investimento em manutenção dos serviços, tudo isso, eu acho que a fragilidade que se tem dos vínculos, as mudanças das empresas, tudo isso promove, assim, no profissional, às vezes, um desgaste. E é claro que tudo isso também atrapalha todo o processo de cuidado. Se eu for dizer da realidade do Paulo da Portela, a gente tem uma questão que nos atravessa há quase um ano, assim. Primeiro, todo aquele atraso que todo mundo acompanhou, salarial, depois entra, não entra a empresa nova, depois chega a Rio Saúde, e aí começa a pandemia, todos os atravessamentos que tem nisso, né, assim, Mas eu estou dizendo tudo isso porque, mesmo na cidade do Rio, Rogério, a gente passa por esses pontos também de questão que também dificultam a questão da relação e do vínculo com os pacientes, porque às vezes os profissionais saem muito rapidamente também, assim, por essa falta de perspectiva em muitos momentos. Acho que é isso, assim. Alguém quer colocar alguma questão? Eu acho que a sua fala tem sido bem coerente com os apontamentos que têm sido feitos no chat, né? Então, tem umas falas bem interessantes, uma delas falando sobre a questão do atravessamento da justiça, né, que a Marina pontuou no chat, que é super importante, né, quando a gente faz essa discussão das políticas públicas, da questão da redução de danos, né? E aí ela fala da questão dos atravessamentos em relação às internações involuntárias e compulsórias, que é uma outra discussão enorme que a gente tem, né, Kézia, nesse sentido. E aí ela fala que estagiou um ano da Defensoria Pública e quando era apresentada a possibilidade do cuidado em liberdade sobre o CAPS, era nítida, deixa eu só resgatar aqui, era nítida a reação de surpresa das pessoas. Sim. Então, esse distanciamento é muito grande, né, e o reconhecimento do cuidado que é ofertado.
Não, pois é. Isso, Thaís, é muito interessante porque e importante, assim, porque tem um trabalho que o CAPS precisa fazer, né, assim, que também a gente pode pensar que é um processo de redução de danos, e que danos são esses, né, mas que falam por esse processo de constituir rede, né, e aí, se a gente consegue constituir rede, a gente inclui também na nossa rede a justiça, para que a gente tenha um lugar diante desses juízes que são os responsáveis, para que eles possam nos escutar e também compreender que posição é essa que o serviço tem, né? Assim, que trabalho é esse que esse CAPS faz no território, com o território e para o território, né? Assim, quanto serviço territorial, serviço de atenção psicossocial que cuida dessa clientela tão sofrida, né? Assim, e tão criminalizada e discriminada, né? Acho que isso também são coisas muito importantes e muito presentes. O nosso trabalho de aproximação com a justiça, né? Assim, de frequentar as audiências que nós somos convocados, né? Assim, todo um processo muito de constituição mesmo de trabalho, né? Assim, de constituição de rede a fim de que a gente possa aproximar desses espaços para conseguir dialogar e conseguir construir com eles uma relação para a gente poder ter o espaço de fala, né? Que na justiça que na justiça às vezes é tão difícil, né? De ter um espaço de fala e de escuta, para que antes desse juiz pensar numa internação compulsória, na retirada de uma guarda, eles possam pensar que serviço é esse que a gente vai poder contar enquanto, sei lá, essa criança está no abrigo e a mãe está em tratamento, como é que pode ser esse processo? Então, essa aproximação também é muito importante, assim. E também para a relação com a justiça, e eu acho que isso é importante de dizer, a nova política, ela também atravessa isso, assim, porque fala muito sobre as internações compulsórias, traz o atravessamento judicial muito forte, né? Assim, acho que o crack toma esse tamanho e diante disso, assim, e a mazela que vem junto, né, assim, que que são as questões que atravessam esse ponto aí, talvez, desse processo de abstinência, de se pensar um outro tipo de cuidado, assim. Então, eles colocam esse processo de internação compulsória para unicamente retirar essa clientela do território, né, assim, e aí a nossa possibilidade de diálogo com a justiça, naquele momento, foi muito importante, assim, acho que quando chegam as novas políticas, principalmente baseadas aí nas comunidades terapêuticas, né, assim, em alguma coisa baseado também nas internações compulsórias, no processo de limpeza da cidade, a gente sabe que tem a ver com isso, né, não tem a ver com nada mais, isso, que não é, a preocupação não é só, não é essa clientela que está sofrendo, né? Assim, que está marginalizada. A preocupação é apresentar uma cidade mais bonita. A gente sabe que tem a ver com isso, não é uma outra coisa, assim. Então, todo esse processo, quando isso é uma política higienista mesmo, Rogéria, isso é muito importante de ser dito, assim. Quando isso aparece, a gente estava... Ainda bem que a gente estava num processo de diálogo com a justiça muito próximo, porque isso nos possibilitou uma relação com eles e, assim, ao invés de simplesmente cumpra-se, eles nos perguntam, sabe, assim, esse sujeito deve ser internado compulsoriamente? Quais são os recursos que vocês têm no CAPS para poder cuidar desse sujeito nesse momento, assim? Então, isso tem sido muito importante nesse processo de conviver com essa nova política, digamos assim, né? Então, isso, porque eu acho que esse, para mim, foi um dos atravessamentos mais delicados, que é o atravessamento jurídico, assim. Porque antes, quando não sei se algumas pessoas aqui devem ser muito jovens, não acompanharam o processo de recolhimento compulsório. Então, estava em situação de rua, seja em cena de uso ou não, eles recolhiam compulsoriamente. Isso, né, assim,
em um processo antes ainda de se colocar a redução de danos como política principal. E aí depois muda um pouco, né? Depois aparece a redução de danos e aí depois isso atravessa de novo, assim. Esse trabalho com a justiça foi muito crucial no nosso percurso de cuidado. E é muito engraçado, às vezes eles não nos convocam para uma audiência, e aí tem algum representante da Secretaria de Saúde lá, eles falam, com certeza o CAPS-AD não recebeu o convite, a convocação para audiência, porque senão eles estariam aqui. Aí já conhecem a gente. É claro que acabou que eu sou um ponto fixo, porque eu estou no CAPS desde que o CAPS inaugurou. Isso facilita, eu vou às audiências desde sempre, assim, mesmo quando eu era enfermeira do CAPS, porque acho que esse foi um pouco o processo, né? Eu fui enfermeira, fui para a coordenação e depois para a direção. Então, nesse processo, eu pude estar próximo à justiça também. Então, eles têm um ponto de reconhecimento, acho que tanto pelo trabalho que ele viu que a gente pôde fazer, quanto por essa aproximação que a gente sempre fez mesmo para se manter presente ali, para falar assim, olha, a gente está aqui com serviço territorial. E aí, gente, eu estou falando de uma realidade de um serviço, não quer dizer que todos têm essa possibilidade, que todos funcionam desse jeito, mas essa é um pouco da perspectiva que a gente pensa aí de cuidado no território, de cuidado no CAPS. Vocês têm mais alguma vontade? Eu acho que a Esther tem uma última pergunta, que foi uma pergunta do formulário, para a gente já caminhar para o encerramento. Esther, você quer fazer a pergunta, por favor? Oi, Kézia, uma pergunta que foi feita no formulário de inscrição. Eu acho que ela contextualiza, além do que você já falou, a situação atual que a gente está vivendo da pandemia. Seria como está o atendimento nos CAPs durante a pandemia de Covid-19? Vamos lá. Vocês querem que eu fale de toda... porque, assim, eu posso falar do CAPS Paulo da Portela, posso fazer um apanhado geral dos serviços, mas eu acho que é importante eu dizer como a gente se planejou, sabe? Assim, que eu acho que é uma coisa importante. Quando a pandemia começou a soar no Brasil, digamos assim, né? Não tinha nem acontecido o primeiro caso, a gente já começou o processo de cuidado em saúde com os pacientes. Então, uma coisa que a gente não fazia há um tempo, que era, por conta dessas questões que eu estou dizendo, que nos atravessou, a gente voltou a fazer esse grupo de cuidado em saúde e começou a falar do Covid. Isso no Paulo da Portela, tá, gente? Então, assim, 3 semanas antes de iniciar, do primeiro caso de transmissão comunitária aparecer no Brasil, a gente começou a fazer esses grupos com os pacientes, começou a conversar em supervisão de equipe, como que a gente poderia se organizar, e é claro que a gente foi aguardando as orientações também, né? Mas a gente, nesse momento, assim, e aí como é que a gente foi fazendo? Primeiro que temos alguns profissionais com questões clínicas, né, que a gente precisou não afastar, mas colocar em trabalho remoto. Então, tem uma parte da equipe que está nesse trabalho e que aí eu posso dizer para vocês que é uma prática muito interessante. Então, quais são as modalidades de atendimento nesse momento, tá? A gente tem o acompanhamento remoto de alguns pacientes, e, se necessário, de todos, que não era uma prática, o nosso contato telefônico ou por algum método tecnológico, digamos assim, de cuidado, antigamente era só para casos que não estavam chegando à unidade, né, assim. Então, aí a gente tem essa prática do trabalho remoto, que é feito, nesse momento, mais exclusivamente por quem está nesse processo de home office, né, que precisou estar nesse processo. A gente tem o segundo ponto aí, que é o trabalho presencial, né, então, assim, os atendimentos, inicialmente, quando a quarentena começou, a gente não tinha uma organização, né, assim, então, os pacientes chegaram. Quando eles chegaram, a gente começou a fazer assembleias no espaço aberto do CAPS, porque nem todo mundo conhece a unidade, né? A gente é um espaço pequeno, então a gente fez essa assembleias no espaço aberto para poder falar sobre esse momento.
Então, a gente precisou, para quem estava melhor, assim, num momento menos grave, digamos, né, assim, porque a gente entende que todos os pacientes de um CAPS são pacientes graves, né, que precisam de um cuidado intensivo, então a gente precisou espaçar um pouco mais esses acompanhamentos também para não colocá-los a uma exposição maior, né, e aí, num primeiro momento, por a gente precisar se organizar, a gente precisou fazer uma coisa que a gente depois retomou mais fortemente, assim, que a gente precisou parar inicialmente de ir ao território. E por quê? Porque a gente não tinha muita noção de como que ia ficar a circulação. A gente estava num momento, né, como ninguém esperava esse tipo de situação, a gente estava num momento que, de insumo, a gente tinha insumo, mas não tinha uma quantidade que seria fundamental para a gente poder fazer algumas ações. E a equipe também precisou reduzir. Então, inicialmente, a gente interrompeu essa atividade. A posteriori, a gente voltou com a atividade ao território, então a gente já está há bastante tempo aí, né, voltando a fazer a prática territorial. Então, a gente continua com a prática territorial, né, assim, de ir ao território de uso, de ir aos territórios que têm população em situação de rua, para poder tanto oferecer um cuidado em saúde, quanto dividir com eles lá como que está essa situação desse momento, né, para eles, assim, como é que está para eles a situação em relação ao Covid-19. A gente continua com os atendimentos iniciais, então, assim, CAPS é um serviço porta aberta, né, pelo menos a ideia é essa, né, assim, então, se um CAPS é porta aberta, todos os casos que chegam, a gente faz o primeiro acolhimento. Então, isso continuou funcionando. Como somos um CAPS 3, os nossos leitos de atenção à crise continuaram abertos, assim. E, para além disso, quando a gente começa a se planejar, como eu disse, assim, quando teve o primeiro caso de transmissão direta, né, comunitária, a gente começou a gente construiu um quarto de crise, construiu assim, né, adaptou, um quarto de isolamento. Então, para caso tivesse um caso do Paulo da Portela que tivesse sintomático respiratório, precisasse de um período de isolamento e não tivesse grave a ponto de precisar de internação, mas estivesse grave psiquicamente, a gente voltou, a gente tinha esse leito, né, de isolamento com banheiro dentro para poder cuidar dessa clientela, né, assim, e aí a gente só precisava rearranjar, porque como esse quarto viraria só para um, a gente precisava reduzir um leito, por exemplo, caso esse paciente ficasse em acolhimento noturno. Então, de um modo geral, o que a gente reduziu foi o espaço coletivo por conta do espaço do CAPS, né, para não promover aglomeração. A gente precisou espaçar os atendimentos, mas também partilhando com quem estava remotamente, para ter um acompanhamento remoto. A gente interrompeu inicialmente as idas ao território, mas já retomou, já tem um tempo. O leito continua aberto, a gente teve essa possibilidade de ter esse leito de isolamento, que ajuda muito em algumas situações. E aí a Rogéria me perguntou, eu não sei, Esther, se eu respondi tudo, assim, mas a gente está funcionando nesse momento praticamente normal, sabe? Assim, a gente tem essas reduções que eu disse, principalmente do espaço coletivo. Porém, assim, nesse momento, por exemplo, tem umas clínicas da família que estão voltando a fazer uns grupos por conta do espaço aberto que tem. Então, estão voltando a fazer o grupo de tabagismo, por exemplo. Então, a ideia é levar para essa clínica da família um grupo de redução de danos e poder, a partir desse grupo, ir difundindo para outras unidades também, sabe? Assim, então, a gente já está retomando essas atividades porque a gente entende, e aí é muito engraçado, porque quando a gente começou a falar, vamos retomar a atividade na rua, a equipe perguntava assim, mas como é que eu vou estar protegido lá? E aí eu falei com eles assim, mas por que vocês acham que somos nós que podemos acabar pegando o Covid-19 se essa clientela é a que fica fixa ali? Quem está circulando é a gente, não são eles. Quem está ali, essas pessoas que estão ali, elas vivem ali. Não necessariamente elas estão circulando. O maior risco é a gente
pela nossa circulação, mesmo que do trabalho para casa, né, ônibus, essas coisas, é mais simples a gente promover um processo de transmissão ali do que eles pra gente. Então, isso era uma coisa que eu precisei conversar com a equipe, assim, sabe? E que foi um trabalho para poder repensar isso, e não pela falta de desejo, sabe, da equipe, mas muito por um medo. A gente nunca viveu uma pandemia, acho que ninguém aqui viveu, né? Assim, a primeira pandemia que a gente vive, e desse jeito, assim, com uma doença muito nova, com características bem específicas, de alto contágio. Então, a equipe ficou com medo, mesmo sendo profissional de saúde. E aí a gente precisou fazer todo um trabalho para poder falar, não, isso é uma coisa que a gente precisa fazer, né? A cada semana vinha assim, vai ser a pior semana, vai ser a pior semana. Eu falei, então, a gente vai precisar entender o que a gente vai fazer mesmo nas piores semanas, né? Assim, para poder, entendendo que a gente se colocou para estar neste trabalho, com esta clientela, que tem todas essas questões e dificuldades, né? Assim, então, foi um trabalho de construção a cada momento, por conta do atravessamento do Covid-19. E, Rogéria, eu posso fazer a minha descrição, assim, para esse momento é muito particular. Num primeiro momento, quando se tem a quarentena total, assim, que de fato as ruas estavam vazias, não tinha circulação, na verdade, assim, a circulação estava muito menor. Naquele momento, a gente teve uma redução drástica das situações de crise. Isso é muito curioso. E aí eu acho que a gente pode escrever e estudar sobre esse momento mesmo, assim. Mas a gente começou a ter um aumento importante das, digamos, crises neuróticas, sabe? Assim, que passam por como é que eu vou voltar a trabalhar, quando que eu posso voltar a circular. Isso do que é quase que a nossa necessidade, né? Assim, do relacionar, do estar na vida, do fazer. Então, isso começou, os quadros, eu acho, assim, depressivos, digamos, se agravaram mais. Mas os pacientes psicóticos, eu acho que eles pela relação, às vezes, com o território ser muito frágil e, às vezes, muito invasivo, sabe? Assim, por conta da quantidade de pessoas, do olhar do outro. Para eles, aquele momento foi o momento inicial, assim, de maior quarentena, de fato, e isolamento, foi um momento de maior estabilidade. E aí, eu acho que a gente tem que discutir, estudar e pensar o porquê disso. Mas eu disse, assim, que para mim tem um percurso, porque agora, desde junho, né, que foi quando começou o afrouxamento, as crises psicóticas se agravaram. Então, os quadros, assim, de desorganização começaram a aparecer mais. E é curioso que, é engraçado que eu falo pouco da perspectiva da droga, né? Porque, de fato, para mim, esse não é o maior dos problemas. Todos esses outros problemas que eu estou dizendo são maiores, muito maiores do que, às vezes, a relação com a droga. Mas, assim, a gente tem um período agora mais crítico. Desde junho, que com a retomada aí da circulação, de algumas coisas, né, assim, do território, e com a movimentação maior na cidade, que algumas crises apareceram mais e estão um pouco mais graves, assim, agora. Que eu disse assim, primeiro tem a quarentena, aí o isolamento, né, assim, e aí a gente tem um afrouxamento, novamente a circulação e as crises. Para mim, essa é um pouco a leitura do momento, assim. Quarentena, um momento de pausa aí de alguns tipos de crise, e depois a gente tem esse momento do afrouxamento e os momentos mais disruptivos, assim, dessas crises, principalmente psicóticas, na minha avaliação, assim, pelo menos é o que tem chegado mais até o CAPS. Kézia, muito obrigada. A gente vai encerrar por hoje. Eu acho que sua fala foi super importante e pertinente, né? Resgatar a questão do proibicionismo, né, como ponto inicial, né, de discussão, de contextualização sobre os aspectos da política pública, trazer a questão de como terminologias fazem parte de uma construção social, né, quando a gente fala de legalidade, nesse grupo das drogas, e dos interesses que estão por detrás disso, né, políticos e geoeconômicos, quando a gente discute a questão das drogas. Falar da redução de danos e defender a redução de danos como estratégia de cuidado, né, do lugar do sujeito, né, de que tem sua fala, tem seus desejos e que precisa ser visto, é super importante.
e os atravessamentos que a gente vive em relação às políticas públicas, sejam eles sociais, políticos, jurídicos, diversas ordens que a gente tem vivido e tem tentado, ao longo dos anos, nos lidar com esses atravessamentos da melhor forma possível, né, e diminuindo o sofrimento para essa população. A gente agradece muito a sua participação, Kézia. Além disso, você finda falando sobre a questão da pandemia, que também é uma questão que tem nos assolado, né, nos dias de hoje, e é muito importante a gente fazer as considerações de como é que essa população se encontra nesse contexto atual absolutamente atípico para todos nós. Obrigada pela sua participação de hoje. Eu vou passar a fala para você e para a Esther, para a gente poder findar esse evento. Quem fala primeiro, Esther? Pode falar. Pode falar, tudo bem. Tá bom. Eu queria agradecer a presença de todos hoje e, complementando a fala da professora e o que você falou logo no começo, a quantidade de pessoas que estavam envolvidas nessa sala, nesse debate, e pensar. E tem muita gente interessada por esse tema, querendo fazer o melhor para o próximo. E isso é algo muito, muito, muito legal. Como membro da LAFEND, eu fico muito feliz com todos aqui presentes. Queria agradecer a você, especialmente, pela contribuição. Foram falas maravilhosas que ajudaram a levantar muitos temas importantes e nós somos muito, muito gratos. Eu que quero agradecer a vocês, assim, tô sempre... Eu acho que a ideia é sempre essa, né? Eu não sou detentora do saber de forma alguma, ainda bem que não. Acho que a ideia é que a gente possa estar aqui, construir, né, assim, dialogar, poder dialogar sempre também com as outras opiniões, com as outras possibilidades. Eu acho que é isso que faz a construção do conhecimento aí. Queria agradecer de novo pela partilha, assim, acho que vocês estiveram juntos aí nessa condução e nessa construção. Parabéns pelo evento, vocês sempre fazem eventos maravilhosos, assim, acho que sempre muito ricos e sempre muito apropriados da temática, sabe? Isso é muito importante, porque isso enriquece muito a nossa discussão, o nosso processo aí. Fico sempre muito honrada de estar aqui com vocês, fiquei muito satisfeita. Foi ótimo, assim, foi ótimo, mesmo com essa distância, com esse distanciamento social, a gente poder trocar. Agradeço de novo, gente, muito obrigada. Obrigada pelas presenças, fiquei surpresa e bem satisfeita com a possibilidade que a gente teve de troca aí. Obrigada, um beijo, gente, até a próxima. Beijo, até mais.